respeito ao nosso Deus, em consideração ao pregador desta manhã, eu vou pedir uma vez mais para que o Ministério de Louvor cante essa música para nós, oração. Enquanto eles cantam, eu quero fazer um pedido especial aqui aos pais. E isso aqui não tem nada que ver com constranger e expor ninguém, ao contrário. Nós termos um bom andamento do nosso culto. Quero pedir a você, pai, você, mãe, que certifique se o seu filho está junto de você. Caso ele não esteja, eu pediria gentilmente que você vá buscá-lo, para que ele não perca nenhuma palavra da mensagem do Senhor nesta manhã. Eu peço ao Ministério de Louvor que cante. Enquanto ali os diáconos estão a postos, você, pai, você, mãe, pode buscar o seu filho e a sua filha para eles estarem conosco aqui. Orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Bom sábado a todos. Obrigado, pastor, pelo convite e o privilégio e a oportunidade de dividir a palavra do Senhor com a igreja nesse primeiro sábado do ano, assim, uma igreja, num culto. Já participamos com os irmãos aqui na escola sabatina e agora vamos participar juntos no momento do culto. Aqui está o tema da mensagem desta manhã: viva com propósito maior. Nós temos sempre o hábito do início do ano fazermos planos para o ano e elevarmos as metas, aquelas que nós já alcançamos no ano anterior, ou tentar novamente buscar aquelas que não conseguimos. E eu não sei se isso reflete a realidade de algum de vocês. Mas o que nós queremos nessa manhã transmitir para os irmãos é algo maior do que as metas e os propósitos que temos nesta vida. E devemos ter muitas metas, muitos propósitos, e nós todos temos. E eu quero afirmar também que todo esforço compensa quando você tem uma meta muito elevada. Todo esforço. Quando você tem um grande objetivo. Nem que isso te custe tempo, às vezes até uma noite ou mais noites de sono. E eu imagino que isso seja por algum tempo para que você busque ou alcance algo maior.
algo nobre. Então, quando Jesus esteve à terra com um grande objetivo, deu até a sua própria vida para alcançar a meta que tinha, que era alcançar você, salvar você. E você já está unido com os salvos e se preparando para um dia ver Jesus face a face. Então, imagina o tamanho do esforço que Jesus teve ou fez para alcançar esse objetivo. Quanto foi o preço, qual foi o preço que o céu teve para nos resgatar e te dar a oportunidade e o privilégio de um dia e de hoje estar aqui sentado nesta igreja, ouvindo a mensagem do céu. Quanto isso custou para o céu? Custou a própria vida de Deus. Jesus veio a essa terra pela sua existência, porque você está aqui hoje. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, em João capítulo 17, verso 24. João 17, verso 24. Talvez o verso bíblico possa ser projetado ali na televisão, na TV. Será que é possível? João 17, verso 24. Então, nós temos aqui uma boa palavra de Jesus com respeito à vontade dele, para mim e para você. E a vontade é tão grande, como nós aprendemos e estudamos na lição da Escola Sabatina, como Deus está interessado na nossa salvação, no nosso bem, e todo esforço o céu faz para conseguir atingir esse objetivo. Aqui em 17 de João, versículo 24, nós lemos assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a vontade de Jesus, para que onde Ele está hoje, você esteja lá. E essa é a razão do ministério de Jesus, de salvar, buscar pessoas, buscar os seus filhos nesta terra. Isto custou a sua vida, a sua existência aqui neste planeta, e não foi o suficiente só a sua vida justa, como também teve que entregar e morrer, para nos resgatar das garras do pecado, das garras do diabo, do príncipe desse mundo. E essa é a vontade de Jesus, que um dia possamos desfrutar disso que Ele já está desfrutando e desfrutou em toda a eternidade, lá no céu. Esse é o plano de Jesus, que nós estejamos lá. Qual é o seu plano? Qual é o seu objetivo? Ou qual é o seu sonho tratando-se da vida espiritual? É a mesma, tanto quanto é da vontade de Jesus, de você estar com Ele também, de um dia vê-lo face a face, de um dia contemplar os seus olhos, conversar com Ele, desfrutar de tempo com Jesus? Eu imagino que isso deva ser sua vontade, talvez isso venha a arder no seu coração por muitos dias, e por momentos que você olha para o céu e lembra da promessa de Jesus. Salvar pessoas sempre foi o objetivo desta igreja. Desde que um dia o ser humano pecou, Deus está buscando salvar. Desde o primeiro dia, foi lá e fez iniciou seu ministério de salvar Adão e Eva, representantes nossos, lá no princípio. E assim passou pelo Israel, assim passou pela igreja, a igreja primitiva, os apóstolos primeiro, chegou até nós, e nós temos também esse legado, esse privilégio de continuar salvando pessoas, porque nós já fomos salvos, porque você foi resgatado, porque você foi salvo. Isso é um grande legado e um privilégio que pais no passado deixaram para nós, esse grande privilégio
de conhecer essa verdade e o caminho da salvação, conhecer Jesus. E hoje estamos cada dia mais perto de receber o nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e glória. Esse é o objetivo nosso, nos preparar e preparar outras pessoas também. Eu coloquei aqui uma foto, e até talvez essa foto possa ser projetada ali, de um carrinho de 1978 de um amigo. Se chama Walter, e hoje ele é pastor, ele foi chamado ano passado, eu acho que o ano passado. Nós somos contemporâneos lá do UNASP. Há alguns anos atrás estudamos até junto, acho que em 2015, não me lembro exatamente que ano foi. Mais ou menos isso. Então, esse Chevette foi missionário. Ele comprou, ele gosta de carros antigos, até tem uma caminhonete, uma truck antiga, e essa é a apreciação dele. Alguns conhecem o Walter aqui, né? O pastor conhece o Walter também. Então, ele me contou uma história que eu decidi contar para a igreja também. Esse carro tem muitos anos, e o que acontece com muitos carros antigos, que às vezes o marcador da gasolina está no meio, quando na verdade não tem toda essa quantidade de gasolina no tanque. E um dia ele chegou do seu trabalho, num domingo, resolveu passear com o seu menino. E aí ele entrou no Chevette, olhou ali e viu que estava no meio. Opa, está cheio o tanque. E então saiu no passeio, num determinado momento acabou a gasolina e o embalo fez com que ele chegasse próximo ao tanque de combustível. E um senhor que viu ali a situação, o Walter tentando empurrar para chegar até a bomba, um senhor se despertou, se mostrou interessado, veio para ajudá-lo. E comprou a gasolina, colocou num galão, trouxe, abasteceu o carro do meu amigo. E depois que abasteceu, o Walter foi lá para ligar, o senhor falou assim, espera um pouquinho, vamos orar para que funcione. E aí o Walter disse, ok, vamos orar então. E eles começaram a orar ali, na frente perto do posto de combustível. Aí o Walter falou assim, sabe, obrigado pela oração. Eu sou pastor de uma igreja. E eu fiquei muito feliz o senhor me convidar para orar. E o senhor ter feito isso comigo aqui, fazendo esse favor, esse bem para mim. E eles começaram uma amizade ali. E essa amizade perdurou durante o ano passado. E o Walter, nesse diálogo, convidou esse homem para conhecer a igreja. E aquele homem ficou muito contente, feliz, Mr. George. E assim continuaram a amizade e continuaram a amizade na igreja. Ele começou a frequentar a igreja. E hoje, Mr. George está se preparando para o batismo. Amém? Por que isso aconteceu? Que meu amigo nós conversamos muito sobre coisas espirituais com o meu amigo Walter. E ele disse assim, olha, eu não sei ainda trabalhar no ministério, mas eu estou orando a Deus para que Ele coloque pessoas sinceras no meu caminho. E ele disse para aquele homem no dia lá, olha, eu estou orando para que Deus coloque pessoas sinceras no meu caminho. Eu conheci o Senhor hoje. E aí começou então o trabalho. E Mr. George está se preparando para o batismo. Louvado seja Deus por isso. Eu vou contar mais uma. Vamos colocar uma outra figura aqui, por favor. E depois nós vamos entender. Esse rapaz é Teles. Teles é um rapaz da África, nosso amigo, amigo da Vanessa. Ele é da Angola. E o Teles, nós não nos conhecemos pessoalmente, a não ser por foto e conversando. Ele fala português e fala também umbundo, que é uma das línguas mais faladas na Angola. O ano atrasado, se eu não me engano, Vanessa, nós decidimos fazer um bem para... Assim, Deus tocou no nosso coração para a gente fazer um bem para um casal de amigos nossos que são missionários lá na África. Que fomos contemporâneos lá no colégio e eles trabalham na África, evangelizando como missionários. O Éder e a Aninha. E a gente
sentiu assim tocados no coração para poder dividir algo com os nossos amigos lá, porque a gente sabe que lá tem mais dificuldades. Ligamos para eles e perguntamos como é que a gente pode ajudar vocês. Nós estamos aqui começando a vida nos Estados Unidos, mas e aí a gente calculando assim a moeda, como a moeda daqui vale em comparação com a de lá, que tipo 200, 300 dólares poderia comprar um apartamento em algum lugar ali do país onde Teles mora. E aí, esse casal falou assim, nós estamos bem, estamos amparados pela igreja. Graças à oferta, os dízimos que os irmãos entregam aqui, esse casal missionário se mantém lá, e ele disse, não, nós estamos bem amparados. Mas nós temos uma pessoa que nós acabamos de batizar, e quem sabe vocês poderão ajudar ele. Me passou o telefone do Teles, e assim começamos uma amizade com o Teles. O Teles estava começando ainda na sua vida espiritual, mas ele já tinha um chamado, um sonho, de fazer um bem, de fazer a pregação, divulgar o evangelho que ele tinha acabado de aprender. E fizemos uma amizade através desse diálogo. E decidimos mandar uma pequena quantia, que para nós é pequena, para ele é salário de, quem sabe, de 3 meses. Uma pequena quantia. Nesse ínterim, Teles estava desejando traduzir um livro. Deixa eu me relembrar. Aqui, alguma coisa, revivamento espiritual da igreja, eu até mencionei. Esse, pastor, Passos para o Revivamento Espiritual. Ele queria traduzir esse livro. E, de fato, a oferta que nós começamos a enviar para ele era a resposta das orações que ele estava fazendo, porque ele não tinha como fazer isso, nem sequer comprar um celular. Ele tinha um celular muito ruim. E aí começou essa obra de traduzir o livro. Até esqueci de trazer a foto do livro. Depois, no decorrer do ano passado, ele conseguiu traduzir o livro com autorização do autor, e mais pessoas então começaram a participar do projeto. Hoje esse livro está sendo distribuído aos milhares lá na Angola, em Umbundo, que é uma das línguas mais faladas lá. E ele, nesse ínterim também, a União entregou na mão do Teles, porque agora ele conseguiu comprar um computador, conseguimos juntar uma quantia para ajudar ele a comprar um computador, e ele começou agora a escrever muitas coisas e estudar bastante, se dedicar ao inglês. E do início do ano passado para cá, ele evoluiu muito no inglês, pelo menos na minha visão, né? Mas ele está falando bem, porque ele está começando a traduzir coisas de inglês para a língua dele. Aí a União deu para ele uma versão do Grande Conflito, que muitas pessoas estavam traduzindo lá, e ele então foi revisar, percebeu que havia muitos problemas de tradução, muitos problemas. Então, com a autorização da União, ele iniciou a tradução completa, de novo, desse livro, que vocês imaginam qual é o livro, que é o Grande Conflito, na língua dele, em Umbundo. E ele está trabalhando nesse projeto. Por que eu estou contando essas histórias? Tem mais 2. É para já despertar no seu coração que eu imagino que você pode fazer algo. Começando, como meu amigo fez, orando. Senhor, põe pessoas sinceras no meu caminho, eu preciso fazer algo pelo Senhor. O Senhor é muito bondoso comigo. Quanta coisa o Senhor fez na minha vida, transformou o meu ser, minha mente, meus pensamentos, me deu objetivos mais nobres, mais elevados. Eu não posso ficar calado. Como sou um homem, uma mulher, um privilegiado nesse mundo. Então, essas pessoas começam a orar assim. Se você, porventura, já está orando nessa direção, intensifique. Porque eu sei que em algum momento Deus vai providenciar algo, vai pôr situações a alguém, e isso vai te trazer profunda alegria, profunda satisfação do cristianismo, mais do que você tem talvez experimentado,
Porque uma vez que você sente esse prazer, essa alegria de ver um sorrindo como você, porque conheceu a Cristo, a sua vida espiritual ganha um novo sentido, novo significado, eleva o valor da existência. Então, a gente ficou muito contente, não imaginávamos que Teles chegasse a uma situação brilhante como essa, de fazer uma obra tão maravilhosa. E mesmo a gente, às vezes, passando alguma dificuldade, conversando com o rapaz, olha, vai chegar aí o que você precisa para você continuar. E ele contando as dificuldades. Claro, eu não vou colocar as fotos da situação que ele vivia ali, mas eu me recordo que ele estava numa casa no fundo da igreja, porque ele teve que mudar de lugar para continuar trabalhando. Só tinha uma mesa e uma cadeirinha. E o colchão dele no chão. Era a sala de tradução dos materiais e do livro. Então, isso nos toca o coração e nos motiva a ir além, muito além. Eu quero mostrar mais uma para vocês aqui. Pode passar, por favor, a próxima ilustração. Esse rapaz, ele representa... Desculpe, irmãos. Esse rapaz representa um momento difícil que eu, como pastor, passei e que eu já contei para os irmãos em alguma outra situação que eu passei por uma depressão muito profunda, muito difícil, que eu não consegui levar à frente o meu ministério. Pedi para a igreja para sair. Esse rapaz, eu estava retornando depois de um ano de afastamento do ministério, e eu estava retornando ao meu ministério em 2015, não, desculpa, em 2014. Isso, 2014. Então, meu amigo Walter foi lá atrás, 2005, né? Quando a gente se encontrou e fizemos uma amizade. Então, esse rapaz, Jonatas, ele é lá vizinho de Poços de Caldas. E esse rapaz, de um lugarzinho chamado Laranjeiras. Eu estava retornando, então, dessa doença terrível, né? E comecei a evangelizar. O pastor, presidente da associação, me chamou para pastorear rádio de Poços de Caldas. E ali permaneci por um ano, pregando na rádio e visitando os interessados. Aquilo me trouxe muita alegria, me restabeleceu muito. E comecei um evangelismo de cada sábado nessa cidadezinha de Laranjeiras, próximo a Caldas. Esse rapaz tem mais 2 irmãos. E ali, na verdade, a gente começou uma semana, depois fomos todos os sábados fazendo o trabalho. Esse rapaz não estava interessado. Na verdade, esse rapaz era um ateu. Ele não se interessava por coisas espirituais, achava que isso tudo era uma tolice. Ele buscava outras coisas, outros conhecimentos elevados, supostamente. E o cristianismo e religião, para ele, seria muito pequeno, muito vago. Por um ano nós estávamos ali trabalhando. No final daquele ano, algumas pessoas se batizaram, entre eles 2 irmãos de Jonathan, um pouquinho mais novos do que ele. E então terminou o nosso trabalho, esses meninos até estão na igreja, né, os 2 irmãos. Até hoje, conversei há pouco tempo com eles. E dias atrás, eu recebi, não sei se eu consigo colocar aquele texto, tem 3 mensagens de texto, Guilherme, que eu passei, não sei se consegue resgatar. 3. Isso, não, de áudio não, sim, do áudio, por favor. O áudio, por favor. Esse é o Jonathan. Vamos ver o que ele falou depois de alguns anos que eu sequer imaginava. Obrigado pela sua família, pelo que você e a sua família representou para mim. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, eu sou batizado. Estou na igreja adventista, vai fazer quase 4 anos. E tudo isso foi por causa de uma sementinha.
que um dia o Senhor plantou no coração dos meus irmãos e também no meu, e hoje eu estou na casa do Senhor. Amém. E ele escreveu muita coisa, entretemos diálogo. Esse rapaz não se interessava, irmãos. E hoje ele manda essa mensagem há 3 semanas atrás, mais ou menos, que já está batizado há algum tempo. Ele escreveu: pastor, eu não quero ser um pastor, eu quero ser um missionário. Ele tem origem é chinês, o pai dele é chinês, fala chinês, e ele quer evangelizar os chineses. Então a gente fica pensando, meus irmãos, quando você se coloca nas mãos de Deus, não importa a situação, se é um evangelista em tempo integral, ou você é um trabalhador na sua casa, onde você vai construir, reformar, ou limpar, ou ser um administrador de algum lugar onde você está, algum county que você trabalha, não importa. Eu penso, pela palavra de Deus, se um dia Jesus te alcançou, você foi colocado ali por um grande propósito, muito mais elevado do que ganhar o salário naquele mês, ou a paga por aquele trabalho que você vai executar. Deus te colocou ali, naquele lugar, para você não oferecer somente o seu trabalho, as suas habilidades. Deus te colocou ali para falar para alguém que é ateu, para alguém que não quer saber de evangelho, não quer saber de religião. Eu entreguei um livro missionário para uma cliente outro no ano passado. E ela falou assim, você trabalha muito bem, mas religião aqui, trabalho aqui. Pode levar o seu livro. Ok? Peguei o livro, levei, entreguei para outro cliente. Mas eu pensei que essa senhora, que mora aí cerca de Washington, essa senhora não iria me chamar nunca mais para fazer qualquer coisa na casa dela. Porque ela se sentiu ofendida, é uma pessoa que não quer saber de religião. Mas ela continuou me chamando. Aí até contribuí aqui na escola sabatina no sábado, não sei se um sábado atrás. Essa senhora me chama com frequência. E começou a mandar mensagem contando que um dia também limpou casas, que um dia também vendeu coisas na estação de trem, que um dia fez isso, e dialogando, contando coisas da vida. Então, no fundo, o que essas pessoas é alguém para que escute, alguém que escute elas, que dê atenção para elas. Hoje é uma senhora bem-sucedida, mora numa mansão ali, e que chama simplesmente para colocar um quadro no nível, porque é perfeccionista, ela é desenhista, então esse quadro não está no nível. César, vem aqui para colocar no nível. Então, essas pessoas estão aí porque Deus colocou para nós. Eu não imaginava que um dia pudesse evangelizar aqui nos Estados Unidos, mas quando Deus faz um chamado, a gente vai, e ali, fazendo qualquer coisa, Deus tem um plano. Deus sempre tem um plano. Eu quero passar mais um aqui para os irmãos. E tudo isso, eu creio que agora vem Esse é o Rubem, é um hispano de El Salvador. Esse é meu companheiro de trabalho. Nós trabalhamos há alguns meses. E esse rapaz é um cara muito habilidoso. Ele faz de tudo. O ano passado, quando eu cheguei aqui, um tempo atrás, quando eu entrei para fazer coisas, eu falei, Deus, eu não sei fazer nada. Não tenho habilidade com coisas. Eu tenho vontade, mas eu não sei fazer. Eu gostaria muito se eu colocasse pessoas no meu caminho, profissionais, que pudessem fazer, e eu ver, e eu ajudar, e a gente participar. E alguns irmãos já participaram aqui na minha vida. Um me levou lá para pintar, vi como é que funciona o negócio. Aí o outro disse, olha, você pode fazer assim, o outro vai consertar isso, né? Nós temos aqui o Marco, eu fui com o Davi Ruiz também, fazer coisa aqui, até na igreja, né? Estava aqui, fui pintar. Então, isso tudo contribui e a gente fica aprendendo. Mas eu orava a Deus porque eu precisava de uma pessoa assim mais presente, como o Rubem, que pudesse me acompanhar. E esse rapaz sabe fazer de tudo.
já está aqui há 20 anos. Mas o que mais nós temos assim vivido com esse rapaz aqui, além de fazer muita coisa, de trabalhos em várias casas, nós gastamos tempo conversando sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a volta de Jesus. O Rubem tem uma história assim, de tudo quanto é jeito que os irmãos imaginam, né? Mas o Rubem está cada dia sendo convertido. E o Rubem, às vezes nós paramos o trabalho e a gente gasta 1 hora conversando. A gente para, tudo que está fazendo, deixa ali, e gasta 1 hora conversando sobre as coisas do reino de Deus. E ele pergunta coisas de tudo quanto é jeito, das coisas espirituais. Sábado que vem eu não vou vir nessa igreja. Vai ser o primeiro sábado que eu vou com o Rubem numa igreja hispana. Porque o Rubem disse assim, eu quero ser um adventista. Porque isso que você está me ensinando, eu nunca ouvi falar. Eu nunca imaginava que era desse jeito. E muita coisa está acontecendo na vida do Rubem, muita luta. Porque realmente quando o Evangelho começa a entrar na vida de uma pessoa, muita coisa acontece. E vou afirmar para você, meus irmãos, quando você decidir pregar o Evangelho, muita coisa acontece também. Então não precisa ter medo, mas provas vêm, dificuldades virão. Porque na verdade agora você pisa num terreno real. Um terreno verdadeiro, que é o terreno espiritual. Enquanto nós estamos na vida normal, secular, as coisas poderão ir também, tem altos e baixos? Sim, de fato tem. Mas quando a gente pisa no terreno que invade o reino das trevas, as coisas mudam. E aí você enfrenta provas, dificuldades, mas agora o céu se move para salvar, para agir na sua vida, agir na vida de alguém. Então, eu desconfio se a minha vida está tão boa assim. Eu preciso agir em favor do reino e muita coisa vai acontecer. Então, eu sou muito grato a Deus por ter respondido minha oração. Trouxe um profissional e trouxe também um cidadão para o reino dos céus. E assim penso. Uma vez eu estava comportando, todo comportor tem muitas histórias, e uma delas foi quando eu conheci um homem chamado Álvaro. E o Álvaro era o dono de uma grande empresa, em uma cidadezinha chamada Iranduba, no interior do Amazonas. E ali estava Álvaro todo feliz, porque ele iria escalar o Monte Everest. Os demais montes do mundo ele já tinha escalado, mas o objetivo dele era esse. Ele estava comprando os melhores equipamentos, tendo instrução com pessoas que já subiram muitas vezes o pico. E eu ofereci para o Álvaro os livros, vendi os livros para ele, para os funcionários da empresa dele, um grande frigorífico de peixes. Enquanto caminhávamos ali para conhecer a empresa, o Álvaro estava muito empolgado e ele mostrou assim, olha, vamos entrar numa sala, você tem que colocar blusas. Porque aqui os peixes congelam rapidamente, porque aqui nós mandamos para todo o Brasil. Ok, entramos, eu mais um colega comportor, e ali conversando com o Álvaro, Deus tocou no meu coração e eu disse, Álvaro, eu estou muito impressionado com tudo que você tem, e com tudo que você é, e com a vitalidade que você tem até de escalar o Monte Everest. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus tem algo muito maior para você. Vamos orar? Vamos orar aqui nessa geladeira? Dá para a gente ficar aqui pelo menos alguns segundos mais? E oramos ali, por alguns segundos. Coloquei a vida na mão, a vida de Álvaro na mão de Deus. Conversamos sobre coisas espirituais. Ele ficou muito contente, muito feliz com aquilo. Um dia depois conversamos, e eu deveria retornar lá, uma semana depois, para fazer os últimos acertos. E quando liguei à véspera, a secretária disse, César, você não sabe o que aconteceu com o Álvaro? Eu disse, não, eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu com o Álvaro? 2 dias depois que você esteve aqui, Álvaro estava viajando para uma outra cidade, com 2 funcionários. A Grand Cherokee capotou numa curva e Álvaro foi o único que faleceu.
será que foi a última oportunidade que Álvaro teve de conhecer a Deus, de ter assim um raio de esperança, de olhar, de sair um pouco, olhar do pico que já era elevado, mas olhar além do monte? O mesmo aconteceu com Carlão. O Carlão era um homem, é outra história, um homem missionário, que saía de casa em casa evangelizando, não conhecia a verdade como você conhece. Um dia bateu na casa do ancião Gilberto, numa cidade interior de Minas Gerais. E aí, conversando, ofereceu oração, falou: olha, eu visito as casas e faço oração com as pessoas. Você quer que eu ore por você? E o ancião disse: claro, vem aqui, nós estamos estudando a Bíblia com outra pessoa, você pode participar e ora conosco também. E ele entrou e participou da oração. Naquele dia, eu visitei o Gilberto, estava ali, Carlão, o aluno que o Gilberto estava dando estudo bíblico, e participamos juntos. Começou ali um estudo bíblico com o Carlão. O Carlão gostou do estudo, continuou visitando as pessoas e continuou participando do estudo, porque ele gostou muito daquela experiência e continuou estudando a Bíblia. Pouco tempo depois, eu tive o grande privilégio de batizar o Carlão. E o Carlão lá do púlpito, lá do tanque batismal, pregou para a igreja. Na madrugada do dia seguinte, mais ou menos às 2 da manhã, o Gilberto liga em prantos: César, você veio fazer o batismo do Carlão, mas agora você precisa vir fazer o velório do Carlão. Ele conheceu a verdade, conheceu a mensagem, estava pregando para as pessoas, e ele teve um infarto fulminante. Essas histórias, meus irmãos, me faz pensar quantos outros Teles que precisam fazer a obra, quantos outros Carlão, quantos outros Rubem, quantos outros Álvaros que estão por aí, quantas outras pessoas que já tiveram na sua presença, que já conversaram com você. Você estava com o ouro, com a prata, o bronze, o tesouro nas mãos, e você não dividiu com ele? Ou, digo, César, quantas vezes Deus me deu oportunidade e eu não disse nada, eu não contribuí com nada para ele, ou para ela, ou para a pessoa que fosse. Então eu penso hoje, meus irmãos, baseado nessa vontade de Jesus, de estar conosco, de levar pessoas para o céu, a vida de Jesus foi concentrada para salvar, para resgatar, instruindo, chamando as pessoas a olhar para o reino eterno, saindo das coisas materiais, saindo do trivial, saindo do acordar pela manhã, correndo e fazendo as coisas do dia a dia e voltar para casa e a vida continuar. Jesus desperta-nos a olhar para além do monte, além das coisas, além do tempo, além das coisas triviais. Deus está chamando você, meus irmãos. Deus te trouxe lá do Brasil para cá, para entrar na casa de pessoas que jamais ouviriam o Evangelho de outra maneira. Foi o Senhor Jesus que te trouxe aqui, te colocou lá. Então entregue o livro missionário, porque qual será a alegria? Qual será a sua alegria quando chegar no reino dos céus? A meditação do pastor Emílcio dos Reis, do dia 3 de janeiro. A alegria dos salvos no céu. E aqui, qual não será a gratidão das pessoas que nos encontrarem nas cortes celestiais, ao compreenderem o interesse cheio de compaixão e amor tomado em sua salvação. E aí ele continua, baseado num texto da irmã Ellen White: ninguém lamentará então seus esforços abnegados e perseverantes tarefas, sua paciência, longanimidade e fervoroso anelo do coração pela salvação de pecadores que se teriam perdido, se ele tivesse negligenciado o seu dever. E mais, com que alegria contempla o servo de Cristo aqueles remidos, que participam da glória do Redentor. Quão mais precioso é o céu àqueles que foram fiéis na obra de salvar pessoas. O céu é bom. Será muito melhor se você encontrar pessoas que você salvou lá. Essas pessoas serão eternamente agradecidas a você.
Mas não é por isso que você vai levar pessoas para lá, obviamente. O fato é, diz mais, o texto: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, diz a palavra de Deus. Meus irmãos, faça tudo o que você quiser fazer, traça as metas que você quiser traçar, mas agora coloque algo elevado acima de tudo isso, algo elevado que tem a ver com o reino dos céus. Salve pessoas para o reino dos céus, porque fazendo isso, a si mesmo você vai contribuir para a sua salvação. Quando a gente está ocupado, atento com as coisas de Deus, as provas que a gente passa, as lutas, as dificuldades, as tentações, as fraquezas, fragilidades, tudo isso se torna pequeno, porque quando você eleva os seus olhos acima, meus irmãos, você contempla pela fé o reino da glória, que está prestes a se manifestar. Eu desejo, meus irmãos, que desde agora você já faça uma reflexão no seu coração. Vamos escutar um hino? Vamos lá, Oséias. Pode o microfone mais. Oi, aqui. Robson, por favor, aqui. Teu amigo Teles da Angola mandou fazer um pedido para você. Que você pedisse a igreja inteira para cantar a música que eles cantam todo sábado lá, na igreja deles na Angola. Oh. E tá aí. Você já ouviu falar do Teles? Eu tenho amigos lá, alguns amigos lá. Uhum. E alguns dele eu não conheço o Teles ainda, mas eu vou conhecer. E ele queria que a igreja cantasse a música que eles cantam agora lá você que vai, na agora língua você assume dele. que, Não, então, você que é amigo do Teles. Ele falou assim, olha, meu amigo sabe cantar e falar um mundo perfeitamente. E aí? Vamos lá, é com Vamos? você. Vamos lá. Mi maior. É mais ou menos assim. Gana Jesus e Uiza, Gana Jesus e Uiza, we, Wendo Kuiza Mungongo, Kutaka no mundo aí. Ele mandou uma mensagem agora, eu ouvi. É muito fácil. Aí eu ouvi ali agora, assim, vamos ver se dá tempo. Vamos tentar. Assim, vamos tentar? Gana Jesus e Uiza, Gana Jesus e Uiza, we, Wendo Kuiza Mungongo, Kutaka no mundo aí. O que eu estou cantando aqui? Xingando quem, né? O Senhor Jesus está vindo. Seu Jesus está vindo para buscar os seus que estão no mundo. João 17 falou, não peço que os tires que livres do mal, o mundo não me conhece. E também não conhece a ele, se o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, Pai. Então está vindo buscar os que estão no mundo. Vamos cantar? Vamos tentar de novo? Gana Jesus e Uiza, Gana Jesus, Leroy, Laue, Wendo Kuiza Mungongo, Kutaka no mundo aí. Aí tem a segunda estrofe, que é assim. Caela, Caela, tu Caela, Caela, desculpa, Caela, tu Caela, Wendo Kuiza Mungongo, Kutaka no mundo aí. A terceira estrofe, Shimana, 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 tu Shimana, 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 tu Shimana, Wendo Kuiza Mungongo, Kutaka no mundo aí. Caelá é siga-o e Shimana, agradeça. Ok? Aprenderam? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Está filmando aí para mandar pro rapaz? Então vamos lá. Leroy. Por favor, não erre, viu, Zé? Aliás, pode errar porque se... Pode errar à vontade, porque aí, para mim... O louvor, por favor, pode subir. E vocês imaginam quanta alegria esses irmãos cantam esses hinos, né? Quanta empolgação, quanta irradiam o cântico, né? Além das palavras, além da letra, é uma existência toda que é expressa num hino. Bom, vamos tentar fazer assim também? Vamos tentar? Cadê meu baixo? Tem? Ah, não, eu
aqui o microfone, meu. Quando chega no Shimaná, põe lá o Shimaná. Os homens respondem, que é afirmando, ok? Vamos cantando. Shimaná, Shimaná. Os homens, ok? Confirmar. Os homens, como é que faz? Ok? Shimaná, Shimaná, tu Shimaná. Confirma. De novo. Shimaná, Shimaná, tu Shimaná. Shimaná, Shimaná, tu juntos. Wendo coisa mungon. Ok? Agora vamos cantar juntos. Do começo, então. 1, 2, 3 e... Gana Jesus e Uiza, Gana Jesus e Uiza, Wendo coisa mongongo, Kutaka no mundo ai. Cai lá, cai lá, tu cai lá, tu cai lá. Wendo coisa mongongo, Kutaka no mundo ai. Shimaná. Shimaná, Shimaná, tu Shimaná. Shimaná, tu Shimaná. Quando coisa bongongo, Kutaka no mundo ai. Obrigado, Zéias. Que bênção. Cabe a mim orar a você agora, para que você saia com esse, pelo menos uma faísca no coração, de partilhar, de dividir. Que este ano seja bem diferente do ano passado. E eu espero em Deus que também eu consiga seguir na minha obra de dividir a boa nova da salvação do Senhor com pessoas. E eu sei que cada uma pessoa que cruzar o meu caminho é uma oportunidade que Deus está me dando. Isso vale igualmente na sua também. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos confiou privilégios tais que bilhões de pessoas não têm, não receberam. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que fizeste em nossa vida. Até agora o Senhor nos manteve e certamente o Senhor vai continuar cuidando de nós. Quantas pessoas, Senhor Deus, o Senhor vai dar para nós esse ano? Pessoas cujas casas vamos entrar e ali vamos acender uma luz. Querido Pai Celestial, tira de nós o medo, o temor, tira de nós todo preconceito, qualquer barreira que seja, Senhor Deus, que nos impeça de reconhecer o verdadeiro propósito que o Senhor nos concedeu ao estarmos na presença de alguém. Que a Tua bênção esteja com cada um desta igreja. Nós te oramos por Jesus. Amém. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé para aguardar o Rei que breve virá, logo o Senhor virá nos buscar. Todos os homens que receberam a minha mensagem do grupo masculino, por favor, fiquem
após a saída.